algumas verdades sobre o projeto que eu acredito que precisam ser esclarecidas. Primeiro, se não fosse esse projeto, seria um projeto do governo federal, e como você sabe, eu sou opositor ao PT, e de fato o projeto viria muito pior do que está aqui, e sem as emendas que foram elencadas aqui. Quando eu pautei isso na Comissão de Educação, nós fizemos um trabalho, sim, de bastidor, para que a gente conseguisse resolver, ou ao menos reduzir os danos de 2 pontos, de 2 realidades que existem. A primeira, que eu vou falar como talvez aqui o mais recente que saiu da faculdade e da escola, de que sim, eu fui uma das vítimas durante muito tempo de doutrinação dentro de sala de aula. Não quero aqui entrar no mérito sobre isso, mas há claramente, pelo menos comigo, não falo pelos outros, de uma diferença de tratamento sobre quem pensa diferente, principalmente com um pensamento conservador dentro de sala de aula, seja na escola, seja na faculdade. Então, eu jamais, sendo uma pessoa conservadora, uma pessoa que sofreu isso, a minha irmã também sofreu isso da mesma forma, eu iria fazer algo que prejudicasse os alunos, principalmente na defesa de que, de fato, todos os vídeos que nós temos hoje sobre relatos, tanto que seja algo extremamente ideológico ou de conteúdo sexual, como nós vimos recentemente do Ministérios Humanos apresentando para crianças um filme pornográfico, tudo isso foi através, de fato, do aparelho celular. E essa foi a minha preocupação primordial, tanto nesse projeto, e quanto uma outra realidade também, que a gente não pode fechar os olhos, que é o quanto que o celular dentro da sala de aula, de fato, retira o foco, atrapalha na cognição da criança, e isso é algo, não é meu ou de outro lado, é um dado científico. Não sou também inocente de acreditar que, e falo aqui agora sim de forma ideológica, uma posição minha, de que a esquerda não se utilizaria isso para simplesmente proibir todos os celulares em sala de aula e impossibilitar com que o celular fosse um instrumento de defesa contra a doutrinação. Colocado esses 2 pontos, o que eu quero deixar claro aqui sobre a verdade nesse projeto, de que, primeiro, se não fosse esse projeto, seria o projeto do governo, no qual eu acredito que seria muito pior e sem essas emendas. Primeiro ponto, no artigo 4º da subemenda do relator, garante os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, leia-se, a todos os direitos fundamentais do aluno receber uma educação que seja isenta, seja imparcial, uma educação de qualidade, sem tipo nenhum doutrinário, e garantindo, inclusive, o que está no Pacto de São José, que garante ali a livre educação para as crianças e adolescentes. Segundo ponto, na subemenda do relator, no artigo 2º, vai dar as exceções. Quero deixar mais claro aqui a segunda verdade sobre esse projeto. Não é proibido levar o celular para a escola. Pelo contrário, muitos, inclusive deputados, inclusive de esquerda, nos relataram a importância, por exemplo, no Rio de Janeiro, que viu uma realidade extremamente difícil com relação à violência, de que o celular, onde se tem um GPS e o pai deixa isso com ele tem a condição de saber se esse filho ou não está na escola. Ele também vai ter a condição, por exemplo, de ter contato ali com o pai em casos excepcionais. E é isso que nós deixamos bem claro aqui, como, por exemplo, excepciona-se a proibição nas situações do estado de perigo, estado de necessidade ou caso de força maior. Ou seja, nós temos diversos casos dentro de sala de aula, nós sabemos que isso acontece mais em âmbito familiar, mas nos casos de escola, há sim diversos casos de abuso sexual, de abuso psicológico, no abuso no sentido também doutrinário, e isso daqui elenca exatamente na condição do aluno utilizar o celular para isso. Ou seja, em nenhum momento eu, ou Carolina Detoni, ou até mesmo o relator, se excusou de ver 2 reais problemas. Tem que ser muito desonesto intelectual para poder achar de que não há doutrinação dentro das escolas. Isso acontece. Tem tantos vídeos mostrando, por exemplo, que professores, e eu confesso que é muito menor a quantidade, de professores falando mal sobre o Lula, mas também há enormes números de vídeos de professores falando mal de Bolsonaro. Nós sabemos que isso acontece, isso atrapalha a nossa educação. Porque a universidade, por exemplo, ela não tem que ser uma universidade de direita, ou de esquerda, ou de centro. Tem que ser uma universidade desinteressada. Afinal de contas, nós estamos formando educadores e não estudantes e não ativistas. Então, quero deixar aqui claro essas 2 pontuações para que tanto um lado quanto o outro entenda a realidade desse projeto. Eu jamais, sendo uma pessoa que na minha universidade, na PUC, eu literalmente sofri ataque físico
porque eu era uma pessoa de direita, por usar uma camisa do Bolsonaro. Professor, eu tive que chamar a polícia para professor meu, porque de fato me proibiram de fazer a prova em dupla, sendo que a sala inteira estava fazendo individual. E outra, eu tenho vídeos disso. Eu consegui provar através de celular. Ou seja, pela primeira vez na história desse país, nós temos que uma garantia de que se o aluno sofrer ou abuso psicológico, sexual ou de âmbito doutrinário, ele pode utilizar o celular para tal. Essa é a minha ideia para esse projeto, de não ignorar duas realidades que acontecem sim no nosso país. Seja você de direita, seja você de esquerda ou seja você de centro. E mais uma vez, é complexo? É lógico que é complexo. Mas como legislador, a gente não pode se eximir de... Só para poder concluir, senhor presidente, a gente não pode se eximir de lidar com temas complexos. Afinal de contas, nós somos legisladores. E eu não posso olhar para uma realidade que está acontecendo e simplesmente ignorar que isso está acontecendo. A presidente... Pronto. E eu não posso simplesmente ignorar duas realidades que estão acontecendo. Então, tanto para aqueles que se preocupam, pais e mães, se preocupam com os celulares dentro de sala de aula, saiba que está proibido não levar ele, mas deixar de forma velada, seja na sua mochila, enfim. E há exceções, 3, seja de estado de perigo, estado de necessidade ou caso de força maior. Quero deixar isso aqui claro, quero parabenizar, a gente precisa tratar sobre os temas complexos, não tem como fugir de uma realidade que está acontecendo, e respeito também a divergência das ideias, porque quando todo mundo estiver pensando igual, é porque a gente já não tem mais uma democracia. E eu acredito que criminalizar uma outra ideia só porque a gente discorda dela, eu não acho que esse é o caminho correto de debater as coisas aqui. Eu não preciso comprovar, obviamente, a minha fidelidade àquilo que eu acredito, até mesmo porque eu não somente falo, eu vivo aquilo que eu prego, e mais uma vez, também não quero também aqui colocar-se também como uma superioridade moral, onde só eu sei o que eu estou falando, pelo contrário, respeito todos os deputados que estão aqui, Júlia Zanata, Carla Zambelli, Bia Kicis, Tabata Amaral, Patrúcio Doranias, que é do meu estado, deputado Polon, deputado Diego Garcia, enfim, todos nós aqui temos que ter uma maturidade para poder discutir os projetos, sem, enfim, conseguir levar isso a um nível que de forma geral, a gente vê em pessoas aqui nessa casa que, infelizmente, não tem um senso de que seja de democracia ou de equilíbrio. Eu acho que a gente precisa buscar o equilíbrio. Eu acho que esse projeto é, digamos assim, uma redução de danos. Caso contrário, teremos um projeto vindo do governo federal que eu acredito que de lá pouquíssima coisa vem de bom. Obrigado, presidente. Ok, obrigada.